Aos 16 anos eu conheci a FEBEM, a Fundação Casa. Despertou a vontade de ser bandido, traficante. Eu não era feliz, eu vivi um inferno na minha vida. Me chamo Wagner e desde o início da minha vida, criança, eu venho sofrendo por conta de ser filho de mãe solteira e a minha mãe, para poder sustentar, tanto eu quanto o meu irmão, ela trabalhava, saía cedo e voltava à tarde. Como não tive família próximo, o amparo de entes queridos, eu acabei que me envolvendo com a criminalidade. Foi quando eu comecei a fazer aviãozinho, foi quando eu comecei a me envolver, ir na boca buscar as malas de drogas, enfim. Despertou a vontade de ser bandido, traficante, e aos 16 anos eu conheci a FEBEM, a Fundação Casa. Eu conheci pessoas menores também na época que estavam um pouco mais avançados na criminalidade do que eu. E eu aprendi a roubar carro também. E comprei arma, e aos 17 eu fui preso novamente, roubando carro, teve perseguição, e eu fui preso de novo. E quando eu saí da Fundação Casa, aos 17 anos, continuei mais agressivamente e muito mais perturbado do que eu já era. E não demorou muito, eu conheci o sistema carcerário do Brasil, que foi a cadeia, aos 18 anos de idade. E nessas indas e vindas para as prisões, desde menor de idade, a maior foi por volta de 7 vezes, principalmente maior de idade, né, que foram mais vezes presos. E tantas as vezes que eu participei de roubos, assaltos, eu conquistei muitas coisas através disso. Porém, eu não era feliz, eu vivi um inferno na minha vida, porque como que você consegue viver sendo RG não tem, fugitivo, procurado, os distritos policiais dos bairros que eu residia, todos já me conheciam por fotos, denúncias, não tinha paz, eu não tinha alegria, uma alegria mentirosa, por conta das festas, baladas, drogas, vendas. Eu só via túmulo, cadeia, o desejo de matar os inimigos. E através dessa vida, eu conheci a minha esposa. Ela sofreu muito comigo por conta das noites, das prisões. E para ela me visitar, ela sofria muito. E ela era obrigada a tomar atitudes que eu mandava ela fazer. Por exemplo, leva tal droga em tal lugar, vai lá, pega tal arma em tal lugar, faz isso. Então ela era obrigada, querendo ou não, a fazer o que eu mandava. E como a minha mãe conheceu a Igreja Universal, foi a partir dali que começou a mudança. Porque a minha mãe, com os votos, orações, campanhas, ela conseguiu conquistar a minha esposa. E uma das vezes eu estava preso no Rio de Janeiro e foi muito pesado essa parte, porque ela já tinha se entregado, já tinha se batizado e ela não poderia fazer mais o que eu mandava. E aí foi quando surgiu um conflito muito grande entre eu e ela. E agredi ela dentro da prisão, por conta de ela não ter feito um mandado, uma ordem que eu dei para ela fazer, porque mesmo eu preso, eu continuava cometendo delitos, e muitos delitos. Porém, ela continuou depois, foi lá, me viu e tal, pediu desculpas, a gente se acertou, e a mudança dela foi dentro de mim também. Comecei a assistir a programação de madrugada, eu levantava na prisão, eu ia fumar um cigarro de maconha, e eu ouvi o bispo falando, na época, cara, você quer mudar de vida, não importa onde você esteja, no hospital, numa cela fria, é para você que eu estou falando. E aquela palavra juntou, se uniu à da minha esposa. Embora eu perturbado, embora eu ainda criminoso,
Mas a semente foi plantada naquele momento. Eu nunca que eu me esqueço que foi aquele momento. E foi passando-se os dias e ela agindo a fé e tal, e eu vim para a rua. E nasceu meu filho Moisés. E minha esposa, minha mãe falou, olha, vamos consagrar ele na igreja. E o pastor consagrou meu filho e colocou a mão na minha cabeça e na da minha esposa. E com essas palavras ele falou, Senhor, cuida dessa criança, não deixa que ela sofra e não permita que ela venha sofrer nenhum tipo de mal causada pela atitude dos pais. Essas frases, essas palavras eu não esqueço até hoje. Foi quando eu fechei os olhos e na hora eu me vi falando com Deus de uma maneira bem grotesca, mas eu entendi que ele estava me ouvindo, ele era comigo, e eu fiz um voto naquele mesmo momento. Falei, Senhor, eu não terminei meus estudos, eu não sei trabalhar, eu não sei fazer nada a não ser a vontade do diabo. Se o Senhor for comigo, o Senhor me quiser, prepara algo, me mostra que tem uma saída, que eu vou te servir. Foram essas palavras que eu falei. E dali, eu não tive mais vontade de roubar, de usar droga. E Deus mostrou uma porta para mim de emprego. E a partir daquele momento, eu tomei a decisão de me batizar. E numa terça-feira, 23 de março de 2014, eu me batizei nas águas. Eu já entendia que eu precisava do Espírito de Deus, porque senão eu não ia conseguir. Porque eu prestava muita atenção também no que o pastor falava no altar, na palavra, depois eu meditava, tirava dúvidas com pessoas que já estavam na fé. E na busca do Espírito Santo, muitas das vezes vinham os pensamentos, você é bandido, Deus vai te querer, Deus vai querer você para quê? Que Espírito Santo? O Espírito Santo é puro para você. E teve um momento que o pastor falou, que numa das reuniões de quarta-feira, que sem ansiedade, sem pré-julgamento, o Espírito Santo não procura santo, ele procura coração limpo, ele procura sinceridade. E se você foi sujo um dia, mas hoje não mais, você foi prostituta, bandido, todo tipo de ser humano que a sociedade enoja e hoje não mais, o Espírito Santo ele vai até você, ele vai te abraçar, ele vai fazer morada dentro de você. E aquela palavra eu absorvi. E os pensamentos negativos foram todos embora, foram tudo jogado na lata do lixo. E aí eu comecei a ir para a vigília, eu chegava do trabalho, já me programava, quarta-feira era um dia crucial, que eu ficava o dia todo pensando, ouvindo. E eu recebi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Eu recebi porque a minha vida ela já tinha mudado, eu já era outra pessoa, porém eu recebi uma força maravilhosa, uma paz tremenda, uma vontade de servir a Deus mais intenso. Eu comecei a me preocupar com as pessoas. Após essa vigília, que eu tive a certeza que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a me preocupar, embora eu já estava no grupo de evangelização, eu comecei a me preocupar mais com as pessoas. Eu sentia a dor, pessoas sofrendo. Minha mãe, minha esposa, eu olhava, meu Deus, o que eu fazia com elas? Então eu consegui ter uns olhos espirituais. E a partir dali, todas as coisas que um ser humano precisa foi sendo acrescentada na minha vida. Hoje eu ando de cabeça erguida, um cidadão de bem, eu tenho paz, não tenho vergonha, não tenho preocupação com polícia, com bandido, com amigo, com qualquer tipo de ser humano, porque eu não devo nada para a sociedade, para a justiça, para ninguém mais. Meu caráter já tinha mudado, só que foi muito mais, mudou muito mais. Eu consegui mostrar, sem esforços, que realmente eu era de Deus, que realmente eu sou outra criatura. Quem me viu antes e quem me viu depois enxerga isso com as atitudes, com o caráter. Sou um ótimo pai, um ótimo esposo, um profissional de sucesso no meu trabalho. Faço a diferença porque quando você tem o Espírito de Deus, Ele mesmo te mostra o caminho a seguir. E
também virei microempreendedor. Eu sou o próprio testemunho, eu sou a própria evangelização. E a importância que o Espírito Santo tem dentro de mim é a garantia da minha salvação, é a garantia que eu vou suportar. Ele me conduz aos passos verdejantes.